Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos para mais um Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Vamos começar com a oração nossa de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz do mundo reine sobre todos nós. Que Deus, todo misericordioso, coloque suas mãos sobre cada um de nós, sobre o mundo inteiro, fazendo reinar a paz, e que todos os nomes que estão na lista do Centro Espírita Cearense possam ser beneficiados de algum modo com a dádiva divina, e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletânea de Preces Espíritas. Item 9. Parágrafos 4º, 5º e 6º. Para os médiuns. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí têm os médiuns o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos Espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido, para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Quando em 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, uma nova página apresentou-se à humanidade
e a relação mundo material e mundo espiritual encaminhou-se para uma nova visão, diferenciada do misticismo e do sobrenatural. Em suas atuais 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos nos oferta respostas às mais diversas indagações ofertadas pelos Espíritos, que buscam instruir a humanidade, contribuindo em sua caminhada evolutiva. Mesmo respeitando o livre-arbítrio dessa humanidade e sua responsabilidade quanto ao seu destino, a egrégora espiritual, ligada aos destinos da vida, representando a vontade das potências celestiais, contribuem para que o bem seja realidade experienciada no planeta e a luz da sabedoria divina chegue a todos os corações. É no exercício da mediunidade que se dá a interação entre os dois mundos. E os médiuns são o elo de ligação, através dos quais os espíritos se comunicam. Têm, pois, a responsabilidade nesse exercício e não se permitirem o mau uso desse dom. Deve, então, compreender a importância do mandato mediúnico, pois, como intérpretes do ensino dos espíritos, desempenham um papel importante na transformação moral que se opera. Através de sua conduta, podem prestar grandes serviços ao movimento de implantação da moral espírita, como também podem ser nocivos à causa. Sabendo, porém, que contas irão prestar pelo uso que hajam feito do dom que lhes foi concedido. O amparo dos bons espíritos lhes é concedido sempre que procurem e pautem suas atitudes pelo bem proceder, trabalhando no esforço por melhorar-se. Temos, na moral do Evangelho, a bússola que norteia a boa conduta. Ao médium que deseja que sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem que se engrandecer moralmente à luz do Evangelho de Jesus. Quanta gratidão, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos acolhe, pelo alimento que sacia a nossa fome física. E quanta gratidão, Senhor, por este alimento espiritual que fortalece o nosso espírito, fortalece a fé, a esperança, fortalece a coragem, o ânimo. Quanta gratidão, Senhor, por este grupo do Centro Espírita Cearense estar sempre se reunindo, cuidando do nosso pensamento, do nosso sentimento e nos incentivando e nos inspirando para as ações no bem a cada dia. Rogamos nesse instante, Senhor, a fluidificação das águas. Purifica cada molécula para que ao ingerirmos possamos estar recebendo bálsamo de luz, bálsamo de revigoramento das nossas forças físicas e espirituais. Que estas águas sejam abençoadas e que estejamos nos sentindo cada vez mais encorajados a prosseguir na jornada da nossa evolução espiritual. Gratidão, Senhor, se conosco hoje e sempre, e que assim seja.